a minha gravação. Iniciou nesse momento, tá bom? Depois eu subo essa aula para vocês lá no YouTube. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Querem fazer algum questionamento? Querem fazer alguma pontuação? Não? Então tá bom. Caso precisem, vocês podem me parar a qualquer momento da aula. O grupo tá lá, caso vocês não consigam se comunicar pelo pelo aplicativo aqui, pelo Microsoft, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp também, que aí eu respondo. Podem fazer questionamentos pelo grupo, que lá eu, assim que eu ver, eu já coloco em dia esse questionamento. Ok? Pessoal, então a gente vai começar, é a unidade 2, sessão 2.3, então estamos na nossa sexta aula, onde nós iremos falar sobre o lactário, certo? Só ressalto que algumas meninas aqui estão comigo no TCC, então hoje vai ter um encontro de TCC às 10h40, a fim de dar mais uma norteada aí, quem já recebeu a orientação da tutoria, tá bom? A gente está chegando aí no prazo da entrega, então às 10h40 terá um outro link já disponibilizado ontem no grupão da nutrição. Quem for participar, fique à vontade. Retomando aqui, hoje nós iremos começar lactário, que é a unidade 2, seção 2.3. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Peço apenas que me sinalizem se esse compartilhamento está sendo passado para vocês. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Maravilha. Então a gente vai começar aqui, tá? Como eu gosto muito de falar, de lembrar vocês, nós linkamos a aula de higiene e microbiologia com a aula de POAM. Na higiene e microbiologia, a gente vê a razão de toda a estrutura, de toda a legislação, de toda a higiene existente. Por quê? Porque lá a gente trabalha com a proliferação de micro-organismos e tudo que a gente faz em um ano é visando a qualidade do alimento seguro, é visando o minimizar, né, da mão de obra, do tempo, de recurso, casando com a aula de higiene e microbiologia. Então, hoje a gente vai falar do lactário, que retoma alguns pontos importantes da aula passada, ok? Quanto à estrutura, quanto a piso, a parede, a ventilação, deve seguir a higienização, a legislação, como as demais estruturas de uma UAM, ok? Só que o lactário, ele vai existir aonde? O lactário, ele vai existir onde eu tenho algum serviço de pediatria. Eu posso ter o lactário dentro de um hospital, ou eu também posso ter um lactário em um berçário, certo? É onde eu tenho esse serviço. Então, é uma unidade restrita, ok? Ela é uma unidade separada da cozinha. Você tem uma arinha ali fechada, destinada a esse lactário, que é destinada à limpeza, à esterilização, ao preparo e à guarda de mamadeiras e fórmulas infantis. Então, esse espaço não vai ficar junto do meu arroz, do meu feijão, da minha cozinha dietética, da minha cozinha normal, certo? Eu tenho um espaço destinado à preparação dessas mamadeiras e fórmulas infantis. Então, nesse lactário vai acontecer a limpeza, a esterilização, o preparo e a guarda. Guarda do quê? De mamadeiras e fórmulas infantis, ok?
é obrigatório em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuam atendimento pediátrico. Por que vocês imaginam que essa obrigatoriedade existe? Pensa na higiene e microbiologia dos alimentos e no desenvolvimento dos ciclos da vida, né, nas fases da vida, e na questão da legislação em relação à segurança alimentar. Por que o lactório se torna obrigatório em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuam atendimento pediátrico? O que vocês raciocinam diante disso? Hein? Por que o lactário se torna obrigatório em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuam atendimento pediátrico? Vocês conseguem imaginar? Sim. Qual é a razão? O que você faz essa liga? Se a gente pensar nas fases da vida, uma frase que eu falo para todas as turmas em todas as aulas. A partir do momento que a gente nasce, né, a gente começa a morrer. Então a gente tem dois momentos bem delicados. Quando a criança nasce, o bebê nasce, ele está com o sistema imune em desenvolvimento. Quando está no processo de envelhecimento, ele está com o sistema imune em decaimento, certo? Já está um sistema gasto, digamos assim. Então, se eu tenho uma criança com sistema imune em desenvolvimento, o que vai acontecer? Ela não vai estar mais propensa a contaminações, a infecções. Então, se eu tenho uma unidade restrita, eu vou ter um cuidado maior em relação a contaminações cruzadas, por exemplo, porque eu tenho só aquele ambiente. Eu não vou ter contato com outro tipo de contaminação, certo? Por isso que é obrigatório que esse estabelecimento seja em uma unidade, desculpa, gente. Por isso que é obrigatório a existência dessa unidade, desse lactário, em um estabelecimento que tem um serviço de assistência social, certo? Assistência à saúde. Pode ser compartilhado com o preparo de nutrição integral, horários distintos de manipulação. Então, se eu estou lá no hospital, no meu lactário, as fórmulas integrais também serão preparadas no lactário, desde que cumpram com a recomendação, né, com a obrigatoriedade de que sejam manipulados em horários opostos. Então, eu tenho um horário para fazer a fórmula infantil, eu tenho um horário para preparar a mamadeira, eu tenho um horário para fazer o preparo da refeição desses bebês, né, dessas crianças. E a fórmula infantil não, a fórmula integral, ela será realizada, ela será preparada em um horário oposto, ok? O objetivo é fornecer alimentação apropriada e segura do ponto de vista microbiológico e nutricional, garantindo a promoção da saúde e a recuperação dos recém-nascidos, dos lactentes e das crianças. Então, eu tenho como função do lactário... Ô, professor, não tá aparecendo o slide. Não tá aparecendo? Não. Tá aparecendo o quê? É só Nada. tela com os nomes. Então, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Vê se foi agora. Agora foi. Perfeito. Então, vou retomar. Deixa eu mostrar o slide anterior para vocês verem, ok? Então, unidade restrita destinada à limpeza, esterilização, preparo, guarda de mamadeiras e fórmulas infantis. É obrigatório em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuam atendimento pediátrico e pode ser compartilhado com preparo de nutrição integral, desde que sejam horários distintos de manipulação. E aí a gente vem para o segundo slide, que tem como objetivo fornecer uma alimentação segura,
Segura em que ponto? Uma alimentação segura do ponto de vista microbiológico e nutricional, então, ela tem que estar segura, livre de qualquer contaminante e oferecer as recomendações nutricionais necessárias para a promoção da saúde ou recuperação da saúde em recém-nascidos, lactentes, aqueles que mamam, e das crianças, certo? Lactentes são aqueles que mamam no peito, certo? Resolução CFN número 600, de 25 de fevereiro de 2018, diz que cada unidade deve ter um nutricionista com carga horária mínima de 20 horas semanais. Eu acho que... Peraí que vai sair o slide de novo, que eu tô colocando tela inteira. Mas aqui não são 20 horas, tá, gente? Corrijam aí, são 30 horas. O livro de vocês diz 30 horas. Tomem essa nota, por favor. Isso é o que está na legislação. E aqui, além disso, para vocês saberem, eu trouxe também... Deu uma travada aqui. Voltou. Eu trouxe também, de acordo com essa resolução, a atribuição do nutricionista dentro de um lactário. Porque é muito fácil eu falar do lactário, mas eu não sei o que é, né? O que o nutricionista faz dentro do lactário? Se é uma unidade separada, se tem um preparo de fórmula integral, será que eu tenho fogão, será que eu não tenho? Então, aí a gente tem que pensar que o nutricionista, ele tem subdivisões de atuação, digamos assim. É como se fosse lá o macrotema, você tem uma área grande e cada área tem um guia, né? Uma área específica de atuação. E dentro do lactário tem algumas atribuições do nutricionista, muito parecidas com a da UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição a nível industrial, por exemplo, mas você tem cuidados também. Então, ele diz o seguinte: estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Quem tem a obrigação de saber? O nutricionista. Foi o nutricionista que estudou, foi o nutricionista que se especializou em todo o conteúdo técnico científico e ele tem a obrigação de ensinar. A partir do momento que ele ensina, ele tem que saber conduzir essa operação. Para isso, ele tem que estabelecer como vai ser a execução dessa operação e ele tem que supervisionar. Por quê? Porque se der algum passo errado, se né, tiver fora do que condiz o que você estabeleceu, você tem que fazer a correção. Então, uma das atribuições do nutricionista é estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço, para que seja, então, possível fazer uma correção, fazer uma melhora. Às vezes, você mesmo fez um estabelecimento de uma operação, de uma execução de serviço, e você viu que tem coisa para melhorar e você consegue melhorar, porque quando você viu na prática, você consegue criar uma estratégia de potencialização. Então, isso é a atribuição do nutricionista. O nutricionista, ele planeja, implanta, coordena e supervisiona as atividades de preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento, rotulagem, transporte e distribuição de fórmulas. Isso é extremamente importante, porque se eu estou falando de fórmulas interais, de nutrição interal, eu tenho ali um risco de contaminação para pacientes doentes, que estão também, de alguma forma, com o sistema imune sendo atacado, alguma patologia acometida. Se eu tenho a distribuição de fórmulas infantis e mamadeiras, eu também estou oferecendo alimento. Se eu erro algo no preparo, no acondicionamento, na esterilização, no armazenamento, ou transporte e distribuição, a rotulagem eu vou falar daqui a pouco, transporte e distribuição de fórmulas, o que vai acontecer? Eu posso piorar, eu posso levar uma contaminação, eu posso levar uma tóxica infecção, eu posso contribuir
para prejuízos daquele paciente, até mesmo contribuindo para o óbito daquele paciente. Porque se ele já está em estado grave e eu vou agravar ainda mais, tem algo errado e eu não estou contribuindo para o que eu deveria. Eu fiz um processo errado. Então vocês veem que mesmo que o nutricionista não seja atuante da área clínica, dentro de uma área de alimentação, ele precisa se preocupar com o estado de saúde desse indivíduo? Muito, certo? Rotulagem. A rotulagem, ela fala muito sobre validade de fabricação, sobre o fato de você não dar ali, né, a troca daqueles produtos, porque você pode dar um produto errado para uma pessoa que não precisa e vice-versa, e assim você pode prejudicar também, certo? Outra atribuição do nutricionista, como em qualquer UAN, você tem que elaborar e implantar o manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. E é sua obrigação manter eles atualizados. De que forma? Você vai mantê-los atualizados a partir do momento que teve alguma alteração na cozinha. Se teve alguma alteração na cozinha, o que vai acontecer? Você vai lá e modifica o seu manual, o seu POP, mostrando como será feito a partir daquele momento, certo? Se você pega um manual pronto, vamos supor, você foi contratada nesse momento, mas já existia esse manual de boas práticas e já existia esse POP. O que você faz? Você confere, vê se aquilo é real, se aquilo condiz com a realidade na qual você está inserida. Se não for, você mesma pode atualizá-lo, tá bom? E aí, as outras atribuições se dá pela orientação nutricional com vistas à alta hospitalar. Então, eu também posso contribuir com isso. Fui lá, a criança estava internada, ela recebeu uma alta e você pode oferecer orientações nutricionais. Isso também é uma atribuição. Estabelecer a composição qualitativa, quantitativa, fracionamento, identificação das fórmulas dietéticas, qualidade dessas fórmulas, a quantidade suficiente, como vai ser o fracionamento, e identificação é extremamente importante, porque para que você não envie uma fórmula errada para uma outra criança, ou uma fórmula errada para um outro indivíduo com uma doença que não tem nada a ver. Você vai enviar lá, por exemplo, uma fórmula interal, que o paciente ele deveria lá receber uma fórmula para diabéticos e você manda uma normal para ele. Isso vai ter um prejuízo muito grande, certo? Então, precisa ter atenção à identificação dessas fórmulas. Teve até alguns anos, não me lembro quando, que nem uma aluna tinha falado que não tem como, porque o cheiro é diferente e tal. Mas profissionais da enfermagem, gente, eles vivem uma rotina muito puxada para atender a nós, né? É mais uma prova da que estamos vivendo hoje, onde eles são linha de frente. Então, muitas vezes eles fazem duplo turno. Gente, espera aí, deixa eu mandar o link para uma colega que não está no grupo. Muita calma. Que ela está sem o acesso à aula. Prontinho, galera.
Então, os enfermeiros, eles muitas vezes, né, assim, a gente não fala 100% porque a gente sabe que alguns profissionais precisam se especializar um pouco mais. Mas eles são colocados sobre uma pressão constante, sobre uma responsabilidade muito grande. Poxa, eles estão cuidando de vidas, certo? E eles cuidando de vidas, eles passam por uma pressão em um estágio de esgotamento, de fadiga muito alto. Há alguns anos, não sei se vocês se lembram, se vocês ouviram falar sobre isso, teve alguns alunos não, teve um caso de que uma enfermeira tinha dado, no lugar de uma fórmula integral, tinha dado leite com café. Vocês se lembram disso? Alguém teve acesso? Saiu o slide de novo. Tá. Alguém teve acesso a isso? Alguém viu essa informação? Passou em um jornal, não me lembro qual jornal. Cris, você que chegou agora, caso você precise falar algo pelo WhatsApp, pode falar também. O grupo está aberto porque às vezes vocês não conseguem utilizar o chat e às vezes vocês não conseguem usar o áudio, seja por falta de microfone ou algo do tipo. Algumas vezes eu vou dar uma saidinha no slide, mas vocês prestem atenção na minha voz, porque eu quero ver o número de participantes que tem na sala, tá bom? Então, agora eu saí, lá pelas 9 horas eu saio de novo para a gente ver como que tá indo o acompanhamento da aula. Belezinha? Vamos voltar ao slide, já voltou, né? Só vou colocar a tela inteira. E há alguns anos teve esse caso que teve uma troca de uma fórmula integral por leite com café. Isso pode se atribuir ao quê? A uma identificação errada. Muitas vezes não foi nem culpa da enfermeira, mas foi culpa de quem fez uma identificação errada lá dentro do lactário, certo? Por isso é extremamente importante que se tenha atenção a essa identificação. Deve-se estabelecer especificações no descritivo de aquisição de insumos, fórmulas, equipamentos, utensílios, material de consumo, de embalagem, suplementos. Então, a gente tem que estar responsável por essa administração, por esse comprometimento, essa administração de recursos em relação à aquisição de insumos. Quais insumos que eu vou pegar? Quais eu preciso? Então, eu tenho que fazer um controle ali de estoque, eu tenho que fazer um controle de recebimento. Então, tudo que diz as especificações, que tipo de equipamento que tipo de utensílio, que embalagem que eu vou usar, essa embalagem é aprovada pelo Inmetro, quem vende, quem é o fornecedor, que suplemento que vai ser utilizado, que suplemento está em falta, o que eu preciso pedir, certo? Quantas fórmulas eu preciso, qual marca, qual empresa, o que a gente usa, qual é a especificação dessa fórmula, para eu saber se ela será utilizada, ok? E aí, eu também tenho isso que é extremamente importante. Isso eu digo não só em lactário, mas como em todo, certo? Interagir com os demais nutricionistas que compõem o quadro técnico da instituição, definindo os procedimentos complementares na assistência aos clientes, pacientes e usuários. Como funciona isso, gente? Cada um no seu quadrado. Mas, por mais que cada um esteja no seu quadrado, eu trabalho em equipe. Então, eu tenho que ter um trabalho multiprofissional onde eu aprendo e onde eu divido informações com o meu colega, a fim de contribuir para a melhora desse serviço. Então, eu tenho que definir os procedimentos complementares junto com esse quadro técnico, junto com esses demais profissionais, para que tudo funcione em harmonia. O que eu faço aqui, por mais que eu esteja no meu quadrado, vai influenciar o trabalho do meu colega que está no outro quadrado, porque a gente trabalha com uma rede, certo? Promover periodicamente o aperfeiçoamento e a atualização de funcionários por meio de cursos, palestras e ações afins. Então, eu tenho que sempre promover os treinamentos desses funcionários. Eu tenho que atualizar eles da importância do trabalho deles, da importância deles na empresa, a razão para que o trabalho seja bem executado,
Se eu falo, por exemplo, de segurança alimentar, eu posso explicar o que é uma segurança alimentar, eu posso explicar o que é um alimento seguro, como ocorre uma proliferação bacteriana, como ocorre essa proliferação de micro-organismos, o que é uma contaminação cruzada, e então ir educando esses funcionários para contribuir com o seu serviço, porque eles são parte da sua equipe, certo? Dúvidas até aí? E aí a gente tem como uma das atribuições finais, foi demais, elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes quando couber. Você supervisiona, você coordena, você estabelece todo o funcionamento, todo o processo, toda a periodização, certo? E aí, como que você faz? Você vai elaborar esses relatórios. Olha, segunda-feira, que dia é hoje? Dia 6 de abril. Você tem lá o passo a passo do registro do que foi feito. Você tem o que foi retirado, quem foi o responsável, quem distribuiu, quem elaborou, quem preparou essa fórmula, quem distribuiu. E ali você vai ver o que estava errado. Ou, vamos supor, que tem ali uma contaminação que tenha acontecido, e aí você fica responsável por supervisionar tudo, etapa por etapa, até descobrir onde está o erro, pegou essa não conformidade e então cria uma medida corretiva. Você descobre onde está a falha e corrige para que ela não se repita. Se essa falha envolve outros mecanismos, se essa falha envolve outras questões a serem corrigidas, talvez mais recurso, uma quebra de um equipamento, uma autoclave que não está funcionando, então aí se encaminha para quem é capacitado para a resolução desse problema. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Localização. Assim como a UAN tem uma localização, o lactário também necessita. A UAN a gente viu que é preferível que seja localizado lá no primeiro andar, né, na parte térrea. Por quê? Para auxiliar que esse serviço seja mais prático, por exemplo, uma entrega de produtos, um recebimento, uma retirada de lixo, coisas do tipo. E aí, a gente também tem a localização do lactário. Qual é a localização desse lactário? Primeiro de tudo, ele tem que ser afastado das áreas de casos infecto-contagiosos, ou seja, daqueles casos que devem estar isolados. Também tem que ser afastado das áreas de circulação do pessoal, de pacientes e dos visitantes. Por que isso? Porque eu posso ter um risco de contaminação. Se aquele indivíduo ele não tem todo um preparo, ele não sabe como se aparatar, se ele não faz uma higienização correta das mãos, uma higienização correta, por exemplo, de área de banho, você tem com uma chance de fonte contaminante. Eu não acabei de falar para vocês que as crianças e os hospitalizados, eles estão ali com uma defasagem no sistema imune, um porque está em desenvolvimento, o outro porque está lutando pela vida. Então, você precisa separar para que você não tenha esses riscos de contaminação, certo? Máxima proteção contra a contaminação do ar. Por quê? Para que não tenha acarreamento de micro-organismos. Práticas adequadas conforme a legislação vigente. A gente já viu muito na última aula, muita legislação em relação à estrutura física desse ambiente. E aí também se aplica essa legislação. Como se aplica essa legislação? Se aplica da seguinte forma: piso, a gente viu que tem que ser impermeável, liso, de material lavável. A gente viu que tem o armazenamento de produtos que não devem encostar no chão.
telas teladas, acionamento automático. Então, isso é o que vai se utilizar, certo? E aí a gente pede outra coisa, proximidade do berçário ou do serviço de alimentação. Prestem atenção. Eu falei que esse lactário, ele não fica ali dentro da cozinha naquela exposição, aberto. Então, ele tem uma barreira de fechamento da cozinha, ele tem uma separação física completa, certo? Ele não vai ficar ali do lado do seu fogão de arroz. Mas você precisa dessa proximidade. O lactário, aonde vai ser a localização, vai variar muito do hospital, aonde vai colocar, o espaço físico disponível e como foi realizado aquele planejamento físico estrutural, certo? Tem um lactário, já conheci hospital, que tem um lactário que a parte pediátrica é lá no primeiro andar e o lactário é no segundo. Bem longe da criança, bem longe do serviço de alimentação, bem longe do berçário, mas foi a medida que eles tiveram para funcionar ali, certo? Por que essa proximidade ela é recomendada? Essa proximidade ela é recomendada justamente para você diminuir o tempo e o caminho de transporte desse alimento, dessa refeição, dessa mamadeira. Por quê? Para que diminua risco de contaminação durante esse transporte. Custos de funcionamento, que aí também toda essa localização vai repercutir nos custos desse funcionamento, certo? Quanto mais longe, eu talvez precise de mais equipamentos para carregar, certo? Não tem mensagem. Eu preciso de mais equipamentos, eu posso perder produtos ali no processo de transporte. Se eu perco esses produtos, o que acontece? Eu tenho uma nova encomenda a ser realizada, então eu perdi aquilo que foi encomendado, eu perdi aquele dinheiro ele foi um dinheiro gasto perdido, então eu tenho que fazer uma nova leva de pedidos. Dúvidas até aí, galera? Sim? Não? Vamos continuar então. E aí, assim como a gente teve as subdivisões lá da UAN, a gente também tem uma subdivisão do lactário. A gente precisa ter uma área de funcionamento. Então, a gente tem a antessala. O que é a antessala? A antessala é o local, é uma salinha antes da sala de preparo, aonde você vai ter a sua paramentação. O que significa a sua paramentação? A paramentação, ela é extremamente necessária para que você evite contaminações. Por mais que essa área esteja livre de circulação, esteja longe de pessoas, de visitantes, de pacientes, você está ali em contato. Às vezes você está fazendo uma avaliação, você vai e volta, então você precisa se preparar para fazer essa refeição, para fazer o preparo dessa fórmula, para fazer a manipulação de fórmula enteral, de fórmula infantil, de mamadeira, de leite, ok? E aí, o que a gente faz? Nessa paramentação, você entra, você vai fazer higienização das suas mãos, você vai tirar. Hoje a gente vê, né, que nós nutricionistas já fazemos há muito tempo, que é lavar as mãos bem bonitinho, todo cuidado, e a gente vê como isso é importante, principalmente nos dias de hoje. É uma das primeiras fontes de proteção de contaminação, quando a gente faz uma higienização correta das mãos. Então, nesse local, a gente vai higienizar as mãos, e ali ele é o uso exclusivo. Para quê? Para você colocar um avental, para você colocar a touca, caso seja necessário uma luva, todo equipamento de proteção. Esse equipamento, ele vai ser exclusivo, ou seja, você vai utilizar ele naquele momento de trabalho. Se você sai e mas eu só vou ali buscar alguma coisa, eu vou buscar a etiqueta que acabou aqui e vou pedir para imprimir. Você saiu, você vai desparamentar todo, vai jogar tudo aquilo fora
volta, faz a higienização e separamento de novo. Então, ela é exclusiva, descartável e sempre substituída. Quando vai se substituir? A cada sessão de trabalho, certo? Você tem que ter nessa antessala uma pia para higienização das mãos, torneira de acionamento automático ou por pedal. Você tem a torneira de acionamento automático, é aquela, por exemplo, de shopping, que você passa a mão para fazê-la funcionar. A por pedal é bem legal, você pode fazer o acionamento, seja pelo pé ou seja pelo próprio joelho. Assim você não encosta aquela mão higienizada na torneira que já foi tocada. Porque pensa comigo, mas eu acabei de lavar a mão. Sim, mas no momento que você lavou a mão, ela já estava suja. Então a higienização ela é realizada depois que você lava a mão, certo? E aí, além dessa pia, você precisa ter o quê? Você precisa ter o papel toalha não reciclado. Qual que é o papel toalha não reciclado? O papel toalha não reciclado é aquele papel branquinho. Vocês já enxugaram quando vocês vão lá no shopping, tudo bem, o shopping é não reciclado, mas vocês vão... Vocês conhecem, vocês já foram em algum local que vocês vão lá na papeleira e pega aquele papel que ele é mais escurinho, mais cinza. Aquele lá é o reciclado. Então, o papel, ele não deve ser o reciclado. É papel toalha não reciclado. Sabonete líquido antisséptico para fazer asepsia. E o álcool 70%. Então, você faz a higienização, faz a água, aqui no slide de vocês tem a explicação da correta lavagem das mãos, certo? E essa correta lavagem das mãos, vocês vão ver que eu tenho o processo de ensaboar, eu vou enxaguar, eu vou passar o álcool, tudo para que faça essa limpeza correta. Isso é o que você faz na antessala. E aí você tem a sala de preparo. Confecção e manipulação de fórmulas prescritas. Então, a gente saiu da antessala, onde a gente colocou toda a paramentação, todos os EPIs necessários para contribuir para a prevenção de contaminação. E aí, a gente partiu para a sala de preparo, aonde vai acontecer a confecção e a manipulação de fórmulas, o preparo, né? E aí você tem manipulação de nutrição interal, que são em horários pré-determinados. Como é feita essa pré-determinação? É uma manipulação feita em horários opostos à manipulação de mamadeiras. Essa é a condição. O lactário ele pode também ter a produção de fórmulas interais, de nutrição interal, desde que seja em horários diferentes daqueles de manipulação de mamadeiras e fórmulas infantis, certo? E aí tem as barreiras contra contaminação, que você já colocou lá na antessala, avental de mangas, gorro, máscara e propés. Esse aqui seria um propés, seria tipo uma touquinha de pé, todos descartáveis. Então eu usei e joguei fora. Eu vou começar uma nova sessão, vou deixar aqui no cantinho. Não, não pode, você vai jogar fora. É utilizado durante o momento da sessão. Armazenamento de preparações prontas para serem distribuídas. Então, eu tenho um armazenamento de alimentos prontos. Fiz ali, por exemplo, tem a mamadeira. A mamadeira está armazenada para ser distribuída, certo? Dúvidas? E aí, você tem não só isso, mas como você tem um armazenamento também das fórmulas. Fórmula infantil, todo mundo sabe o que é? Sim? Não. Fórmula infantil, você tem... Quando nasce um bebê, a mãe, ela produz leite. Então, você tem o leite materno, que é o leite do peito, certo? E você tem aqueles bebês que, por algum motivo, foram impossibilitados de serem amamentados. Seja alguma dor da mãe, seja algum machucado que deu ali no momento da alimentação, seja algum uso de medicamento, seja o fato de não ter conseguido a produção de leite,
ou alguma alergia, ou até mesmo a volta dessa mãe ao trabalho. Tem vários motivos que podem levar à impossibilidade de amamentar com leite materno, leite do peito. E aí vocês têm as fórmulas infantis. O que são as fórmulas infantis? São aqueles leites de lata destinados a amamentar a criança. Então, você coloca lá as colherinhas, agita a mamadeira, faz todo o preparo e você amamenta a criança com aquele leite de lata, que são as fórmulas infantis, tá bom? Então, ali você também tem o armazenamento dessas fórmulas. Então, você tem o armazenamento de fórmulas enterais e fórmulas infantis. Ficou claro isso? Aí você tem a sala de higienização e limpeza. Então, você tem a antessala, onde você faz toda a paramentação. Você tem a sala de preparo, onde você faz a preparação dessas mamadeiras, dessas fórmulas. E tem lá a distribuição. E essas fórmulas, elas voltam, né? O que você utilizou vai ser limpo, vai ser higienizado. Então, você tem a sala de higienização. Então, nessa sala vai acontecer o recebimento, o enxágue, a lavagem e a escovação dessas mamadeiras. Quem que volta? Mamadeira, bico, protetor, galheteiro e outros utensílios utilizados nesse preparo e nessa distribuição. Como que deve ser feita? Os bicos devem ser fervidos e os frascos também. Então, vai ter a esterilização desses frascos e desses bicos. Tem duas formas, vocês vão ver daqui a pouco como é feita essa esterilização. A comunicação com a área de preparo, ela não é uma comunicação direta. Lembra que a gente viu que a gente tem barreiras físicas ou barreiras estipuladas de uma forma que a gente consiga fazer a divisão desses serviços? O lactário, isso, achei. O lactário é a mesma coisa. Você tem uma separação dessa sala de higienização para a sala de preparo. E esse contato, essa comunicação, você tem como guichês. Então, você tem ali espacinhos que você passa esse produto sujo para que seja limpo, certo? Deve-se estabelecer um fluxo correto e simplificado. Lembra que a gente tem um fluxo de produção? Vai funcionar da mesma coisa no lactário. Você tem que ter um fluxo de produção, um fluxo simples e de maneira correta, ok? Para que você tenha, então, uma produção segura. E aí você tem a determinação de áreas. Qual é a determinação de áreas? A RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002, determina uma distribuição de áreas de acordo com cada espaço, certo? Aqui deu para mim que eu estou com uma má qualidade de rede. Se acaso a minha voz cortar, vocês me pontuem aí que eu qualquer coisa retomo a explicação de onde eu parei, ok? Então vamos continuar. Se surgir alguma dúvida, me perguntem. A área total, de acordo com a RDC número 50, ela até 15 leitos pediátricos, ela pode ter uma área mínima de 15 metros quadrados. Então, seria 1 metro quadrado por leito pediátrico, certo? Tem que ter uma distinção da área limpa e suja, por quê? Porque a gente tem que ter a produção de um alimento seguro sem oferecer riscos de contaminação. E o acesso independente à área limpa por meio de vestiário de barreira. Então, a gente tem uma barreira física ali, certo? A área de recepção, ela tem lavagem de mamadeiras e outros utensílios, que é o que vai acontecer ali. A gente precisa de no mínimo de 8 metros quadrados. Para a área de desinfecção, com a aplicação de calor mínimo, com a aplicação de calor mínimo não, desculpa. A área de desinfecção, que eu vou ter aplicação de calor, o que significa isso? Eu vou ter ali o ferver dos bicos, o ferver dos frascos, eu vou ter autoclave, e aí eu tenho o mínimo de espaço de 4 metros quadrados oferecidos, certo? E ali eu tenho a área para preparo e envase de fórmulas, mínimo de 7 metros quadrados, área para estocagem e distribuição de fórmulas, mínimo de 5 metros quadrados,
Área para esterilização terminal, esterilização da embalagem, frasco já com o produto, 1 metro quadrado. Gente, se vocês somarem esses mínimos aí, a soma dá muito mais do que 15, certo? Porque eu tenho o mínimo de 15 metros para a área total. 8 dessa área total é recepção, mais a área de desinfecção já tenho 12. Depois eu tenho mais 7, foi 19, com mais 5, 24, com mais 1, 26. Como vai ser feita a distribuição dessas áreas? Vai depender, né, do local, vai depender do alvará de funcionamento, vai depender de toda a estrutura e recurso oferecido. Então, essa área ela vai ser distribuída conforme a realidade do hospital, beleza? E aqui o que a gente já viu, então tem uma revisãozinha rápida de quais são as características em relação a construções e instalações. Piso deve ser constituído de material impermeável, liso e de fácil limpeza. Devem ser evitados cantos e consequente acúmulo de sujeiras. Não é recomendada a instalação de ralos na sala de limpeza e preparo, podendo existir na antessala, porém fechada ou fora do lactário no corredor. Quando se tem os ralos, a gente tem uma abertura para a entrada de pragas e vetores. Então, esse ralo ele tem que ser ele tem que ter o sifão, né, um ralo sifonado, e ele também tem que ser dotado daquele fechamento. Sabe aquele fechamento que você puxa uma alavanquinha e fecha todos os buraquinhos? Então, ele não está dentro nem da higienização e nem do preparo. Mas na antessala, você precisa desse ralo, por quê? Porque você vai fazer uma lavagem nesse lactário. E essa água utilizada nessa lavagem, ela vai precisar de um escoamento. Por onde ela vai sair? Por meio de um ralo, certo? Parede deve ser revestida de azulejos que sejam de fácil limpeza. Não deve possuir saliências e nem beirais na porta. Em caso de pintura, dá preferência ao epóxi, que é lavável, impermeável e tem maior durabilidade. O pé direito recomendado é de 3,5 metros e ao menos 1,5 metro revestido de azulejo. Se possível, revestir tudo. Se não possível, então precisa pelo menos de 1,5 metro do chão até a parede revestido de azulejo. Por quê? Para facilitar o processo de lavagem e higienização. A parte pintada dessa parede, ela deve ser pintada de preferência com aquela epóxi. É uma tinta mais gosmentinha, assim, mais brilhante, que é uma tinta lavável. Você consegue lavar e ela vai ter uma maior durabilidade em relação ao descascar aquela parede. Por que eu preciso do máximo de preservação possível? Porque se eu tenho buracos, se eu tenho frestas, se eu tenho, como que eu falo? Rachaduras, se eu tenho partes descascadas, eu tenho proliferação e eu tenho uma atração para baratinhas, para insetos, e isso são fontes de contaminantes. Por quê? Pensa lá na baratinha. Eu tenho já fobia por natureza, mas a baratinha ela passa em tudo quanto é coisa. Ela passa em cima, ela passa em esgoto, ela passa no chão que a gente pisa, ela passa em tudo. Aquele bicho é nojento, eu não sei qual é a existência dele. Eu ainda não descobri a função da barata, porque todos os bichinhos têm uma função no ecossistema. A da barata ainda não faz sentido na minha cabeça. Acredito que tenha vários que podem substituir ela. Mas enfim. Outra coisa que a gente não pensa muito, por exemplo, formiga. O meu avô, ele sempre falava que podia comer a formiga porque fazia bem para os olhos. Na verdade, faz bem para a vista você ver a formiga, que significa que você está enxergando, não que você está comendo a formiga, certo? Ah, mas a formiguinha é indefesa. Gente, a formiga passa em cima da barata. A formiga carrega a barata por formigueiro. Então, não, a formiga ela é tão contaminante quanto qualquer outro insetinho. Por isso, a gente tem que preservar ao máximo, porque desde os pequenininhos eles se metem ali, certo? E aí a gente vai para o teto, tem que ser de laje para facilitar a pintura com epóxi. A gente sabe que madeira não pode ter em área de produção, porque é fonte de proliferação. A gente sabe que a madeira ela não pode ser lavada, porque aquela umidade vai criar
mais ainda um ambiente propício à proliferação. Então, o teto deve ser de laje, com pintura epóxi também, para facilitar a limpeza e a higienização, certo? E aí a gente tem armários e equipamentos que devem ser colocados sempre sobre balcões. Os equipamentos devem ser embutidos no piso ou instalados pelo menos a 50 centímetros acima do piso, para facilitar a limpeza e evitar o contato direto. Dúvidas até aí? Tranquilo? Vamos seguir. Ventilação. Deve-se evitar que o ar contaminado de outras áreas seja levado para dentro do lactário. Então, a gente tem que ter uma circulação de ar do limpo para o sujo e nunca do sujo para o limpo. Que haja suprimento de ar bacteriologicamente puro. Então, a gente tem que ter uma ventilação adequada. Que haja suficiente troca de ar. Que haja condições de trabalho e conforto para os funcionários. Temperatura, umidade, circulação de ar. Por quê? Porque os funcionários estão ali trabalhando e a gente precisa oferecer um conforto térmico para que seja confortável a execução do trabalho e a gente ofereça condições dignas ali da execução do trabalho que vai fazer funcionar o seu ambiente. Sistema de ventilação deve ser independente, deve existir sistema de exaustão. O ar não deve recircular e ser lançado para fora. A área de preparo não deve possuir janelas e, caso existam, deve ser dotada de telas e filtros. Então, toda abertura que tem do ambiente externo para dentro do seu lactário, assim como a UAN, se existir essa abertura, ela deve ser dotada de telas. Essas telas, elas devem ser removíveis. Por quê? Porque vai haver uma frequência da higienização dessas telas, beleza? O uso de ar-condicionado é aconselhável, mas com filtro absoluto que retenha 98% das partículas do ar. O sistema de ventilação da área geral da área de limpeza e antessala pode fazer parte do sistema de ventilação geral do hospital. Esse sistema de ventilação, ele é permitido, ele é aconselhável, mas deve-se realizar a limpeza com frequência desses filtros, ok? Iluminação deve ser sem sombras e de intensidade adequada. A gente já viu que é importante uma iluminação adequada para garantir o conforto visual e evitar acidentes. A gente vai diminuir os riscos de acidentes oferecendo uma iluminação adequada para aquele ambiente. Recomenda-se iluminação de 200 watts para salas de limpeza e preparo e de 100 watts para antessala. Por que isso, gente? 200 watts, você está ali num espaço um pouco maior do que a antessala. A antessala ela vai ser usada só para paramentação. Então, uma de 100 watts provavelmente irá assegurar o conforto visual necessário naquele ambiente, por ser um ambiente diminuto. Equipamentos. Deve ser de material durável, não corrosível, inquebrável e construído de maneira a facilitar a limpeza de todas as peças. Por que isso? Gente, equipamento é caro. Eu sou a favor de sempre utilizar equipamentos que, se possível, se houver a condição desses recursos, equipamentos de uma durabilidade longa. Se você vai gastar com algo caro, que você gaste com algo bom, porque senão é o que o famoso ditado diz: o barato muitas vezes sai caro. Então, material durável vai melhorar o seu serviço e vai diminuir seus custos lá na frente, tá bom? Dúvidas, galera? Até aí, tá tranquilo? Eu vou sair rapidinho para ver quem tá na sala, para dar uma acompanhada. Isso daí, gente, é só para meu controle, tá? Não tô dizendo que vocês vão ganhar falta, não. É só para eu saber quantos alunos aí estão presentes comigo hoje. Perfeito, vamos continuar então. Voltando a compartilhar a tela de vocês. Voltou, vou pôr inteira agora.
Pessoal, até aí alguma dúvida? Então, eu vou continuar. Conforme surgem dúvidas, podem usar tanto o grupo quanto podem falar pelo próprio áudio do microfone de vocês. Assim como na toda unidade de alimentação e nutrição, no lactário também tem um fluxograma de processos. Como vai ser esse fluxograma de processos? Eu tenho que ter a checagem, muito importante, a checagem das etiquetas de identificação das formulações leite materno conforme a lista de ordem de produção. Por que essa checagem é importante? Para evitar que ocorra alguma falha parecida com aquela que houve no passado dessa notícia que eu passei para vocês, onde uma enfermeira fez a troca de uma fórmula interal com leite com café, certo? Cálculo da quantidade total de cada tipo de fórmula a ser preparada, conforme lista da pediatria, dos berçários e da UTI neonatal, de acordo com o indicado no receituário do lactário. Por quê? Você não pode sobrecarregar aquele corpinho, você não pode sobrecarregar o organismo. Assim como você também não pode dar uma subestimação das necessidades reais, das necessidades nutricionais reais daquele indivíduo. Então, o cálculo deve ser muito bem pensado, deve ser muito bem feito e bem atencioso, deve ser muito atencioso em relação a esse cálculo. Preenchimento do formulário de controle de lote de produção de fórmula para rastreamento. Então, você tem um preenchimento que vai facilitar o rastreamento caso seja necessário, caso uma vistoria peça aí, ok? Não foi? Foi. A pesagem dos ingredientes necessários para iniciar a diluição. Então, você fez o cálculo, você tem lá a pesagem, ou esse cálculo já chegou, talvez seja um funcionário responsável por isso. Então, você passa essa responsabilidade de preparo para o funcionário, e você, lógico que esse funcionário já foi treinado por você, e aí tem a pesagem. Quando você faz uma madeira, quem aí teve filhos, tem filho, ou conhecidos, né, com crianças, se vocês pegam uma fórmula infantil, lá eles indicam tantas colheres medidoras para tantas ml de água. Aí explica como você faz, porque aquela quantidade de colheres medidoras vai suprir as necessidades nutricionais daquele indivíduo naquela mamada, certo? Então, acontece da mesma forma. No lactário, você tem a pesagem desses ingredientes a fim de alcançar o VET, assim como todos os macros e micros. Invase das formulações, conferindo volume, como previsto na etiqueta, seguindo a ordem de preparo. Então, a primeira, formulações autoclaváveis, tem uma esterilização terminal por autoclave, que é uma máquina, eu vou mostrar para vocês num dos próximos slides aí. A segunda são as formulações não autoclaváveis, então são preparadas com água mineral a temperatura mínima de 70 graus Celsius para inibir o crescimento da bactéria. Então, você tem aquela formulação que passa por um autoclave e você tem aquela formulação que não passa por autoclave, mas ela já será preparada com uma água aquecida. Essa água aquecida ela tem que estar em 70 graus Celsius a fim de inibir o crescimento bacteriano, certo? E o terceiro, você tem o leite materno com adição de fortificante. Lá no lactário, você tem um espaço também que as mães fazem a ordenha, né, daquele leite e faz o congelamento. Algumas mães doam para o banco de leite. Então, você pega, só para vocês verem, tentarem visualizar aí, sabe, potinhos de geleia, potinhos de maionese, meu Deus, de vidro. Tá fugindo as palavras, gente, perdão. Qualquer coisa vocês me lembrem aí, tentem me ajudar. Você tem potinhos de geleia, potinhos de maionese de vidro, que aí passa por toda uma esterilização. Esses potinhos tanto são tão utilizados que até os bancos, né, de leite aceitam esses potes de doação. Então, por exemplo, você não é mãe, você não amamenta, você já amamentou, ou você não teve leite suficiente, né? Você pode ir lá
e retirar, aquelas mães que têm esse problema de amamentação, podem retirar esse leite. As outras mães, elas podem doar, ou aquelas que não são mães e queiram contribuir com a causa, também podem doar esses potes, certo? E lá no lactário eles se esterilizam, tem esses potes, e aí a mãe, ela faz a ordenha e coloca lá. Vamos supor que ela fez a ordenha de 2 dedos. Ordenhou 2 dedinhos ali de leite, congelou. Depois a mãe no dia seguinte foi lá e ordenhou mais 2, colocou sobre aquele leite. Eles fazem esse tipo de cuidado, certo? Então eles vão completando aquele potinho até encher com o leite materno daquela mãe. E aqui eu tenho um fluxograma do lactário. Então, aqui a gente tem entrada de pessoal para limpeza, fervura de bicos. Eu tenho aqui o enxágue no berçário, recebimento, maceração, que é deixar os frascos submersos em uma solução de água com detergente. Então, deixa ali fazendo aquele processo de umidificação, deixando mais molinho, e já vai começando esse processo de higienização. Deixou submerso, passou pela lavagem, passou pelo enxágue. Depois do enxágue, escoou. O que é o escoou? Ele começa a secar. Passou do escoamento, vai para a rotulagem, vai para o invase. O que vai para o invase? Depois da pesagem da mistura, invasa, coloca esse produto dentro desse frasco. Tem a colocação de bicos, segue para a colocação de protetores, passa pelo aquecimento terminal, resfriamento, guarda no refrigerador. Aí você tem o armazenamento berçário e distribuição, certo? Isso é um fluxograma de lactário. Na antessala, você tem a paramentação da higiene das mãos e você também pode ter como local de sala do nutricionista, onde vai fazer o controle de todo esse processo. Então, aqui eles colocam uma escrivaninha indicando que o nutricionista pode ter o seu escritório aqui. Belezinha? Aqui segue mamadeiras, frascos vazios, bicos e pessoal. Isso é um fluxograma do lactário que o livro de vocês traz. Não tá passando, foi. E aqui eu trouxe para vocês um autoclave para vocês verem. Vocês, da mamadeira é um autoclave bem maior, para que vocês consigam compreender o que o autoclave faz. Para quem faz unha ou já fez unha em manicure, isso aqui também é um autoclave, é um esterilizador por temperatura. Então submete aquele equipamento utilizado, aquele utensílio, esteriliza e depois põe a ser utilizado novamente. No caso, a gente está falando das mamadeiras, elas vão passar pela esterilização em autoclave, certo? Aqui, esse alicatinho de unha, a gente não vai pôr a mamadeira, tá? Eu só estou mostrando para vocês que é uma reprodução maior daquele equipamento. Como que funciona a durabilidade dessas fórmulas? As fórmulas autoclavadas, o que significa isso? Aquelas fórmulas que passaram pelo processo de autoclavagem, são autoclavadas, colocaram dentro do autoclave, ela tem a durabilidade de 24 horas dentro da geladeira. Então, o bebê mamou um pouquinho e depois ele vai mamar de novo. Você tem o período de 24 horas. Agora, isso normalmente não é feito, tá? Normalmente quando, né, lactário, isso a gente não tá falando em nível de casa, que muitas mães fazem isso, o lactário já é descartado esse mamar, por isso já tem toda a contagem certinha, toda a prescrição correta para que aquele bebê, para que aquela criança se alimente daquilo que é o necessário, que ela provavelmente vai aguentar, que é o recomendado. Talvez não aguente devido a um sentimento, aquele momento xoxo que a criança está, não quer comer, mas a gente tem todo um cálculo. Mas vamos supor que eu faça essa mamadeira e eu estou fazendo ela na parte da manhã, porque à tarde a funcionária que é responsável por isso, ela vai sair. Ela pode deixar tudo prontinho. Ela já fez a autoclave, ela tem 24 horas, então depois, nesse período de 24 horas, eu ainda posso fazer a distribuição desse preparo. E aquelas não autoclaváveis que passam no processo de água mineral a 70 graus Celsius, elas duram por 12 horas, certo? Dúvidas, pessoal?
E aí a gente tem o controle higiênico de equipamentos e utensílios que podem ser realizados de 3 formas. A limpeza manual é a remoção manual com as mãos, né? Com as mãos, escovas, solução, esponja, com o auxílio de escovas e solução detergente. Então, o que eu vou remover? As sujidades daquele equipamento, daquele utensílio. Depois que eu removi aquelas sujidades, eu tenho um enxágue em água potável e corrente. Essa limpeza ela pode acontecer diária. Aonde que vai ser uma limpeza diária? Bancada de manipulação, porque você vai utilizá-las diariamente e sujá-las diariamente. Então, além de ser diária, sempre após o uso, pode ser que você passe por esse processo de limpeza mais do que uma vez, seja por cloragem ou alguma outra coisa. Bancadas de manipulação, utensílios e equipamentos, certo? Essa é a limpeza diária, a frequência diária para limpeza manual. E a gente tem aquilo que vai ser uma frequência semanal para limpeza manual, que é pisos, paredes, portas, janelas, pias e armários. Prazo máximo de 15 dias, certo? Então, você pode fazer uma limpeza semanal, mas você não pode ultrapassar o intervalo de 15 dias entre essas limpezas. 15 é o limite. Você tem a limpeza terminal, que é uma limpeza mais completa. Todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas, realizadas em ambientes, equipamentos, utensílios e superfícies de contato com o alimento. Ou seja, tudo. Você tem 15 dias máximo para áreas críticas e você faz uma limpeza terminal que não passa de 15 dias. 15 dias é o limite máximo para áreas de preparo, dispensação e esterilização de materiais e utensílios. E no máximo de 30 dias para semicríticas. Quais são as semicríticas? Estoques e áreas anexas, que são aquelas que eu não tenho aquele contato direto, digamos assim, certo? Como a área de preparação e a área de esterilização daqueles materiais. Dúvidas? Aí você tem a limpeza mecânica, procedimento automatizado para remoção de sujidades por meio de máquinas de lavar com jato de água quente e com processo de enxágue associados. Então, a limpeza mecânica para máquinas do tipo lavadoras é para 55 a 65 graus Celsius. E aquele enxágue com água quente, com jato de água quente, é recomendado que seja 80 graus a 90 graus Celsius. No entanto, nem todo lugar tem essa questão da água quente. Então, você trabalha muito com a limpeza terminal e com a limpeza manual. Tranquilo, galera? Dúvidas? Sim ou não? Posso continuar? Lembrando que a prova de vocês, a primeira é minha autoria e a segunda prova é a autoria da instituição, ok? Ela vem de São Paulo. Seguindo. A gente tem o processo de desinfecção, que é o método químico através de compostos inorgânicos. Então, eu tenho aí o cloro ativo, eu tenho o álcool 70% e eu tenho a autoclavagem também. Perdão, gente, você tem 4 métodos, eu misturei aqui. Você tem o compostos inorgânicos, você tem cloro ativo, o álcool 70% e a autoclavagem. Então, o cloro ativo, ele não pode ser inferior a 100 partes por milhão e nem superior a 250 partes por milhão e deve ficar ali em exposição àquele local, aquele equipamento ou aquele chão, alguma coisa que você vai usar, esse tipo de desinfecção, por 15 minutos no mínimo, certo? Então, você tem um processo aí de cloragem. Como que vai ser a diluição, a dissolução desse cloro? Vai depender muito do produtor, então você vai comprar e lá vai explicar como que você faz a dissolução. Alguém quer perguntar algo? Sim, não? Posso continuar? Então, vou continuar. Qualquer coisa me interrompa. Então, vai ser a dissolução, a diluição, a dissolução vai ser de acordo com o fabricante. Dissolver é
o composto sólido em líquido, diluir é o líquido com líquido, certo? Álcool 70% em superfícies e utensílios que não entrem em contato direto com o alimento, 2 minutos de exposição ou até secar. Desinfecção de nível médio também. O álcool 70% ele tem uma composição ali de água que ele vai deixar agir por um tempo maior, auxiliando nesse processo de desinfecção. Por isso que é importante que ele seque. Então, quando você passá-lo, é importante que deixe ele agir até o momento de secar. Autoclavagem de equipamento e utensílio a 110 graus Celsius por 10 minutos ou 121 graus Celsius por 15 minutos esterilizante, que é uma desinfecção de alto nível. Por que é uma desinfecção de alto nível? Porque lá no termostato, lá, digamos assim, da proliferação, a gente viu que tem... quem não viu, estou fazendo essa revisão agora para vocês têm um limite. Pensa num termômetro, em uma ponta tá ali uma temperatura elevada e na outra tá a temperatura congelada. Qual que é o grau de maior afinidade para o crescimento bacteriano, microbiano? Seria o meio ali. Então, cada micro-organismo tem uma faixa de proliferação recomendada, né, de proliferação que acontece. As mais seguras são os extremos do quente e os extremos do frio. Por isso que a autoclavagem ela tem uma desinfecção de alto nível, porque teoricamente ela mata esses micro-organismos com a alta temperatura, certo? E a gente tem a higienização de mamadeiras. A higienização de mamadeiras, ela tem um enxágue prévio após a administração do conteúdo. Como que acontece? A mamadeira foi lá, foi distribuída, a gente já viu como faz essa distribuição, passou pelo processo ali de preparo e ela foi distribuída. Foi consumido aquele produto e aquele frasco, a mamadeira, ela volta. A criança já mamou, voltou. O que vai acontecer? Eu recebo esse utensílio sujo, eu recebo a mamadeira suja, faço um enxágue prévio para tirar o grosseiro, faço uma maceração. O que é a maceração? Eu vou imergir aquela mamadeira em uma solução de água com detergente a uma temperatura de 42 graus. E ali vai ficar um tempo. Depois disso, eu vou fazer a escovação com escovas de cerdas escuras. Essa escovação, gente, a mamadeira, ela é mais compridinha. Então, ela tem uma escovinha que ela vai lá dentro da mamadeira para fazer o processo de esfregaço, né? Para esfregar ali e remover as sujidades. Aí a remoção mecânica. Aí o livro de vocês traz as cerdas escuras, que eu achei bem interessante, também foi uma curiosidade que eu descobri, que eu não tinha tido isso. E quando eu joguei na internet, eu achei poucas escovas com cerdas escuras, a maioria eu achei clarinha, sempre branca. Então eu achei essas duas aqui com uma cerdinha mais escura. E tem um motivo. Qual é o motivo? A cerda escura, se acaso essa escova ela solta alguma cerda e eu não vejo, a cerda escura ela fica saliente, então eu consigo removê-la, impedindo que tampe o bico da mamadeira ou impedindo que vá para a garganta dessa criança. Então eu ofereço uma segurança a mais. Eu consigo fazer a remoção dessa cerda, diminuindo o risco de engasgo, por exemplo. Aí eu faço o enxágue do frasco, depois tem o escoamento da água, que é o escorrer a água para que essa mamadeira seque. E passo pelo processo de autoclavagem de 10 a 15 minutos ou algum método químico. Dúvidas quanto à higienização da mamadeira? Carol, mas se eu perguntar ali de casa, eu não tenho autoclave. Então a gente faz um método ali de fervura. Você pode fazer no fogão para a sua casa, ok? Ah, mas eu tenho um lactário lá na escola e não tem. Então, a gente tem as adaptações com processo de fervura também, certo? Mas, normalmente, o autoclave ele é mais utilizado. É o recomendado. Então, aqui no Exemplificando, traz o exemplo para vocês do que eu acabei de falar,
Se um hospital optar por utilizar em seu lactário escovas de cerdas claras, corre-se o risco de uma dessas cerdas se desprender e ficar aderida ao frasco. Daí a importância de cerdas escuras, pois facilita a visualização. Facilitando a minha visualização, eu consigo realizar a remoção dessa cerda. Pessoal, dúvidas? Vocês estão quietinhos? Eu estou muito rápida? Se eu estiver rápida, vocês me parem, tá? Às vezes eu vou com tudo. E aí eu trouxe para vocês o processo correto da higienização das mãos. Acredito que vocês tenham feito a aula prática. Quem teve aí a higiene e microbiologia com a Kelly, eu acredito que ela fez a aula prática com vocês. Vocês não tiveram comigo, mas a minha turma eu não consegui fazer essa prática, mas fizeram aí em algum momento. Como que funciona a higienização das mãos? Sempre que necessário, ponto. Não é uma vez por dia, não é quando começa a trabalhar, não é quando volta do almoço, não é no final do dia. É sempre que necessário, tem que se fazer a correta higienização das mãos. Então, ao chegar ao trabalho, ao usar os banheiros, tossir, espirrar, assoar o nariz, usar esfregões, panos ou materiais de limpeza, fumar, recolher lixo e outros resíduos, tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos, tocar em alimentos não higienizados ou crus, houver interrupção do serviço e iniciar um outro, pegar em dinheiro. Ou seja, você vai lavar sempre que for tocar no seu alimento, sempre que for trabalhar. Você vai higienizar todas as vezes que você olhar uma torneira e lavar a sua mão, certo? Seria mais ou menos isso, o recomendado. Artigo 15, devem ser afixados. Esses artigos, galera, também são da CBS 5, tá bom? Que eu trouxe para vocês como um plus aí do livro de vocês. Artigo 15, devem ser afixados cartazes sobre o procedimento correto da higienização das mãos em pias exclusivas para este fim, instaladas estrategicamente na linha de produção e inclusive nos lavatórios dos banheiros e vestiários. Então, você tem cartazes, esses cartazes, eu vou carregar no AVA para vocês um cartaz de higienização de mãos da Anvisa, que aí vocês têm acesso para vocês verem como que é. Mas, de qualquer forma, eu tenho ele aqui, o print eu coloquei em etapas, né? Porque não cabia no slide. E aí, vocês têm que afixar esses cartazes, orientando a correta lavagem das mãos nos pontos estratégicos. Quais são esses pontos estratégicos? Nas pias destinadas à higienização das mãos, certo? Os produtos utilizados para higiene, eles devem ser aprovados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ah, mas Carol, tadinho do seu Zé. O seu Zé, ele vende aquele produto caseiro, eu gosto tanto do cheirinho dele, e ele vende ali perto de casa. Deixa eu ajudar o seu Zé, eu não posso deixar você ajudar o seu Zé. Se você quiser usar na sua casa, aí é a sua conta, né? Você está tomando conta de si e se responsabiliza por aquilo. Mas a partir do momento que você está em um lactário, em uma unidade de alimentação e nutrição, você tem que utilizar o produto recomendado pela Anvisa. Por quê? Porque já passou por todos os testes de padrão e qualidade que asseguram a eficácia desse produto, certo? Parágrafo único, instruções para higienização de mãos. Então, você começa umedecendo as mãos e os antebraços, ou seja, você molha das suas mãos até os seus cotovelos, pega o sabonete e esfrega. Você vai massagear desde as suas mãos até os antebraços, entre os dedos, as unhas você tem que fazer um esfregaço ali por pelo menos 3 minutos. Então, não é passa uma aguinha e já era. Não, são 3 minutos ali de processo de higienização. Enxaguar as mãos e antebraços e secá-los com papel toalha descartável. Lembrando que o papel toalha ele não pode ser o reciclado. Ou outro procedimento não contaminante e coletor de papel acionado sem contato manual. E aí, gente, eu ressalto uma coisa para vocês. Normalmente, eu já vi muitas pessoas fazerem isso, não sei se vocês já viram. O indivíduo vai lá e coloca sabão nas mãos secas
e depois faz a higienização. Molha ali e faz a esfrega. Uma vez eu vi uma matéria, até daquele doutor Bactéria lá, um biomédico, que ele fez o teste da higienização das mãos. Quem coloca o sabão antes da água não tem uma boa eliminação. Então, primeiro, deve-se seguir exatamente isso. Molha-se as mãos até o cotovelo, então mãos e antebraços, depois se aplica o sabão, ok? Isso tem que ficar muito claro para a higienização. Aí é o que eu vou postar depois para vocês. Primeiro passo, vai abrir a torneira, molhe as mãos, evitando encostar na pia. 2. Aplique na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies na mão. Seguir a quantidade recomendada pelo fabricante. E aí, 3, você vai ensaboar as palmas das mãos, então palma com palma, friccionando-os entre si. O que é isso? Você faz um esfregaço ali, você passa uma gerando atrito com a outra. 4. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e depois você vai esfregar a palma da mão esquerda contra o dorso da mão direita, entrelaçando os dedos. Por quê? Porque aí a gente tem que também lembrar que entre os dedos tem sujeira. Aí a gente vai friccionar os espaços interdigitais, o espaço entre esses dedos. Depois a gente vai para o passo 6, que é esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos em movimento de vai e vem. Então, você também está eliminando ali as sujidades desses dedos, né, do dorso. 7. Esfregue o polegar direito, porque muitas pessoas se esquecem da existência do dedão. Isso daí é muito comum em ver em treinamentos de higienização, que a pessoa vai lá, faz assim, dá uma volta, dá outra volta, dá outra volta. Quando vai ver, o pobre do dedão não faz parte do corpo. Então, esfregue o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda e esfregue o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita. E o 8, friccione as palmas digitais e unhas as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita e as unhas da mão esquerda, da mão direita contra a palma da mão direita. Assim você limpa por debaixo das suas unhas, ok? Fazendo movimento circular. 9, então aí eu já fiz toda a higienização das mãos. 9, eu vou esfregar o punho esquerdo com auxílio da mão direita e depois eu vou esfregar o punho direito com auxílio da mão esquerda, certo? E o 10, você vai enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete e deve-se evitar o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Por quê? Porque se você fez todo o processo de higienização durante 3 minutos, quando você abriu aquela torneira estava suja. E agora está tudo limpinho, como que você vai abrir com a mão que está limpa aquela torneira suja? Então, você vai tentar utilizar o cotovelo. Se tiver acionamento por pé, vai usar o seu pé. Acionamento automático, vai mostrar aquele sensor de movimento. Nossa, mas eu não tenho nada disso. Pega um papel toalha, abre e lava. Depois pega um papel toalha e fecha. Ok? E 11, você vai secar as suas mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. Porque se você fechou com o cotovelo, certo? Você não pode começar ali no cotovelo. Além disso, você também tem a questão do álcool. Depois desse processo, você passa o álcool 70%. Belezinha, galera? A gente pode até tentar fazer uma aula prática aí de higienização de mãos. Controle microbiológico. Alimentos podem ser veículos de transmissão de micro-organismos e toxinas, como a gente já viu bem, a gente já falou bem, principalmente em contaminação cruzada. Atenção ao estabelecer condições higiênico-sanitárias adequadas para garantir a qualidade microbiológica dos alimentos e da água utilizados no preparo de formas de alimentos infantis, que a gente falou desde o começo. É importante que algumas amostras sejam coletadas. Então, assim, eu pego
e eu crio algumas amostras para elas serem produzidas no mesmo momento. Então, eu faço as mamadeiras submetidas ao aquecimento terminal e coloco essas amostras juntas. E depois eu colho essas amostras para que elas sejam enviadas para análise. Para quê? Para saber se eu tenho alguma contaminação, se aquele sistema está seguro, se aquele meu equipamento está cumprindo com a obrigação dele. E aí, nessa amostra, a análise ela tem que resultar no seguinte: uma contagem até de 25 micro-organismos por ml. Se der mais de 25 micro-organismos por ml, vai ser uma contagem considerada alta. Sendo assim, eu tenho uma fonte de contaminação. Então, eu tenho que rever todo o processo para saber onde foi realizada a minha falha, para que então eu crie uma ação corretiva. Belezinha? E aí você tem a preparação de uma fórmula que deve ser realizada em ambiente estéril. A água tem que ser acima de 70 graus, mas mostra que se eu usar uma água entre 80 e 90 graus, eu posso reduzir a qualidade nutricional daquela fórmula infantil. Então, acima de 70, porém, menor que 80. E eu tenho a permanência em temperatura ambiente, que deve ser no máximo de 30 minutos, em ambientes climatizados de 20 a 24 horas, de no máximo 1h30, certo? Dúvida, pessoal? Isso mostra o que eu falei. Você fez ali a temperatura ambiente, você está dando mamar para aquela criança, e aquele mamazinho vai ficar ali 30 minutos. Se for um lugar acondicionado, você pode ficar com aquele mamazinho ali por 1h30. Validade, a gente já falou, as autoclavadas é de 24 horas, a temperatura abaixo de 4 graus Celsius, e as não autoclavadas é de 12 horas nesse mesmo período, nessa mesma temperatura. Após o aquecimento terminal, as mamadeiras contendo as fórmulas infantis autoclavadas devem ser resfriadas o mais rapidamente possível, que a gente evita aquele choque, né, aquela transição de temperatura, levando à proliferação microbiológica. O reaquecimento das fórmulas deve ser realizado em banho-maria a 37 graus, temperatura corporal, e consumidas imediatamente. Ok? Dúvidas? E aí você tem a importância da padronização de fórmulas infantis. Qual que é essa importância? Você vai aumentar a eficiência do lactário, vai racionalizar o trabalho e a administração da mesma. Então, você tem uma uniformização das marcas, tipos e diluições da fórmula. O que isso vai facilitar? Vai facilitar que você vai saber a diluição, é mais prático para quem vai realizar essa diluição. Vai facilitar o fato de você falar, eu estou usando tal fórmula, você saber a composição daquela fórmula. Então, isso vai auxiliar demais no processo. Redução de tipos de mamadeiras. Por quê? Porque você vai ter as mamadeiras encaixadas para aquele tipo de fórmula, para aquela quantidade, porque às vezes você já sabe que aquela criança, aquela fórmula não vai passar de tantas ml, algo assim. Redução do tempo e preparo de custos, porque você não vai precisar estar ali o tempo todo se informando sobre novas fórmulas. Você pode comprar um lote, você pode conseguir ali, talvez, um contrato com o fornecedor, onde você consiga um bem bolado, isso é possível. Menor número de equipamentos e utensílios e maior eficiência e rendimento do trabalho. A padronização de fórmulas traz essa vantagem. Alguma dúvida, meus amores? Sim? Não? Então, aqui, deixa eu passar. Pessoal, a aula de hoje foi sobre o lactário. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o lactário? Não? Então, Não, por hoje... tranquilo. Tá tranquilo? Maravilha. Jamila, a gente tem um encontro de TCC, você viu? Sim, eu vi, a orientadora me mandou o link. Então tá bom, perfeito.
Tá bom? Então é às 10h40. Então, pessoal, eu que agradeço. Eu agradeço por hoje, tá bom? Cris, se você tiver aí também, tem uma reunião aí de TCC para quem quiser tirar alguma dúvida. Da mesma forma, não é obrigatório, é apenas se quiser saciar aí, fazer algum questionamento às 10h40. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigada pela presença de vocês. A gente falou sobre o lactário. E na semana que vem a gente retoma o nosso conteúdo com a graça de Deus presencialmente aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me questionar e podem me chamar. Carol, Eu. só para ter certeza que a gente fica meio perdido, é muita coisa. Você deu alguma atividade? Eu não sei se eu estou devendo atividade da sua matéria. Não. Pelo AVA, não, né? Tá tranquilo, Não. só estudar mesmo. Eu vou tentar liberar alguma coisa entre hoje e amanhã para vocês, para a gente pontuar alguma coisa, mas nada que sobrecarregue esse momento que tá bem aí, todo mundo, você, por exemplo, com seu pequeno aí em casa, eu imagino como seja tudo junto, né? E tem algum grupo que tá essa aula? Porque a minha turma não tá nessa aula e foi difícil achar essa aula hoje porque o AVA não estava funcionando, agora que voltou. Tem algum grupo do WhatsApp? Eu achei que você já estava nesse grupo, mas lá no seu pessoal eu já te mandei o link. Ah, tá. Tá? Aí você acessa por lá e você tem acesso. Mas de qualquer forma, é que você falou que estava sem acesso ao AVA, né? Essa aula ela tá lá na primeira sessão. Tá bom, Carol, obrigada, viu? Tá bom? Mas aí acessa o link e entra pelo link de acesso lá no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, muito obrigada por hoje. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem falar comigo. Tem um grupo. Nesse momento, se eu não responder tão rápido, mas eu respondo logo em seguida ou um pouquinho depois de seguida, mas as respostas elas sempre chegam, tá bom? Pessoal, obrigada por hoje. Eu vou encerrar a transmissão aqui e qualquer coisa estou à disposição. Um beijo e um bom dia para vocês. Um ótimo início de semana aí. Se cuidem.